Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre como utilizar um editor de textos e a ferramenta que vamos utilizar é o Google Documentos. O Google Docs é uma ferramenta prática de edição de textos bem parecida com o Word. Para você ter acesso, basta ter uma conta Google e essa conta te dá acesso a outras ferramentas como o Google Planilhas, que é similar ao Excel, e ao Google Apresentações, que é similar ao PowerPoint. As vantagens de utilizar o Google Docs é que é uma alternativa gratuita e online, que não precisa ser instalada no computador, compatível tanto no celular quanto no PC e fácil de usar. Além de tudo, tem edição compartilhada, que é uma ótima função para trabalhos em grupo, acessando o Google Documentos. Agora eu vou mostrar a minha tela para vocês. Primeiro, você vai clicar nesse conjuntinho de pontos que fica no canto superior direito. Depois vai procurar uma pastinha azul escrito Documentos embaixo. Se você quiser editar arquivos que já existem, você clica nessa pastinha que vai mostrar os arquivos já existentes no computador. Você pode fazer uploads de arquivos que são o Word, que são notas de texto e editá-los normalmente. Caso queira um arquivo em branco, clique nesse retângulo que tem um mais e será aberto um arquivo vazio onde você poderá fazer a edição. Agora, vamos falar um pouco de algumas funcionalidades que o Google Documentos tem. Do lado superior esquerdo, clique onde está escrito Inserir. Logo após, vai aparecer uma abinha e mostrar que você pode inserir, por exemplo, imagens fazendo uploads do seu computador, pesquisando ela na internet, adicionando do Google Fotos, da câmera, do Drive ou até o link da foto. Assim também como é possível inserir tabelas, gráficos, notas de rodapé, caracteres especiais e até mesmo links. Para fazer um comentário sobre uma parte específica do texto, basta selecionar essa parte e clicar nesse balãozinho com o mais que fica do lado direito. Vai aparecer uma parte para digitação. Ali você escreve o que deseja e clica em comentário para que o comentário seja salvo. Essa ferramenta é bem útil para uma edição compartilhada. Quando o comentário é feito, o fundo do texto que você marcou fica amarelinho e aí se você clicar em cima, o comentário aparece. Outra funcionalidade é a digitação por voz. Clicando em ferramentas e depois em digitação por voz, aparece o microfone. Para que a digitação comece, você clica nele e fala normalmente, não precisa falar pausado, e depois clica de novo e o texto aparece. Agora eu vou mostrar a vocês um pouco da parte de compartilhamento e segurança. No canto superior direito tem um balão escrito compartilhar. Até o momento, só eu tenho acesso ao arquivo. Clicando em compartilhar, aparece a opção de adicionar por e-mail outra pessoa. Colocando o e-mail dessa pessoa, ela começa a ter acesso ao documento. Do lado tem uma caixinha onde você decide que tipo de acesso a pessoa vai ter. São 3 tipos. O leitor, que apenas lê o texto sem poder fazer comentário ou editar. O comentador, que pode fazer comentários como eu ensinei a vocês. E o editor, que pode tanto escrever no texto, editando ele, ou comentar. Após você definir isso, você clica em enviar e chega um e-mail para a pessoa, mostrando o acesso ao arquivo. Outra maneira de dar acesso ao arquivo é através de um link de acesso geral. Esse link pode abrir apenas para pessoas que você aceitar ter o acesso, ou você pode deixar que qualquer pessoa com o link tenha acesso. Também é possível modificar os 3 tipos de acesso no link, mas tome cuidado com isso, pois se qualquer pessoa com o link puder editar, alguém que você não quer pode ter acesso ao seu arquivo. A parte da organização de textos, através de títulos e subtítulos, cria uma hierarquia, fazendo o texto ficar em ordem. Um texto organizado ajuda na compreensão dele. Clicando em formatar e depois em estilos de parágrafo ou nesse texto normal, você pode modificar o tipo do texto. Basta marcar as palavras desejadas e mudar para o tipo de texto desejado. Enquanto você faz isso, vai se criando um guia ao lado esquerdo, mostrando a organização. Também é possível criar tópicos. Clicando nesses pontinhos com linhas ao lado, que fica no canto superior direito. Agora eu vou mostrar a vocês como fazer contagem de palavras e o salvamento do arquivo.
Para fazer a contagem de palavras, basta ir em ferramentas e depois em contagem de palavras. Ali mostra a quantidade de páginas, palavras e caracteres que o texto tem, o que pode ser útil caso você precise enviar um texto que tenha uma quantidade específica de palavras. Também é possível inserir a numeração de página, indo em Inserir e depois em Números de página, e escolher a melhor opção para você, caso você queira contar desde a capa ou não. Para salvar o documento, você clica em Arquivo no canto superior esquerdo e depois em Fazer download, podendo escolher a opção de download que desejar, como PDF, entre outras. Mas se você não quiser salvar em um tipo de arquivo diferente, o próprio Google Docs faz o salvamento automático, deixando salvo lá como mostrei no início, junto com outros arquivos do Google Docs. Espero que vocês tenham gostado da aula e que seja útil para vocês. Até a próxima!